Meus queridos amados, nós estamos mais uma vez dando continuidade a trabalhar a comunhão na igreja. Então, nós já estudamos o que é a verdadeira comunhão, nós estudamos como preservar ou dar continuidade a essa comunhão e agora nós vamos trabalhar como restaurar a comunhão quebrada. Então esse é um assunto que eu diria que é muito importante e muitas vezes a gente acha que isso não existe, mas veja só, se a gente for fazer um retrospecto, veja como é que acontece. Então Deus criou o homem e ele verificou que não era bom que o homem ficasse só. Então Deus já começa a criar as aglomerações, né? Cria a mulher. E depois, quando Deus cria a mulher, já tem o início de uma família. E daqui a pouco vem o que? As quebras dos acordos, os mal entendidos que existem entre os homens. Então, a gente percebe que ali no Éden já começa a ter alguns problemas de relacionamento. Então, o principal relacionamento que o homem tinha com Deus, esse relacionamento é quebrado. Tá certo? Mas se a gente for ver no início do Velho Testamento, a gente vai ver isso, mas lá no Novo a gente vai ver que essa questão de relacionamento era algo que Cristo e os apóstolos vivenciaram toda a sua vida. Então, a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, lá no início de Atos dos Apóstolos, e todos os que ele criam estavam juntos, estavam aglomerados, estavam juntos, e tinha tudo em comum. Como eu estudei com os irmãos, ter tudo em comum aqui se refere ao quê? A comunhão. Então, meus queridos amigos, uma vez que a vida consiste em aprender a amar a Deus, então eu lembro sempre que o pastor Davi diz, qual o principal objetivo da nossa vida? O principal nosso objetivo da nossa vida, nós fomos criados para adorar a Deus, porque dele, por ele, são todas as coisas. Então, uma vez que a nossa vida consiste em amar, e amar a Deus e amar o próximo, Deus quer que nós aprendamos a amar. E amar, meus queridos amigos, significa a gente saber valorizar os nossos relacionamentos. Mas muitas vezes, no dia a dia, esse relacionamento ele sofre algumas fissuras. Nós somos diferentes por diversos aspectos e isso faz com que essa nossa diferença nós tenhamos alguns atritos por questões, eu diria para vocês, eu diria que é mais falta de humildade e egoísmo. Então essa é uma característica que todos nós temos em alguma medida. Então, amar significa valorizar os relacionamentos. E interessante que Deus quer que a gente valorize e, por conseguinte, Deus nos deu esse ministério. Paulo, lá em Coríntios 2, 2 Coríntios 5:18, ele vai dizer o seguinte: ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E é aqui onde está a chave do que nós vamos falar. E nos deu o ministério da reconciliação. Meus queridos amados, isso é muito importante. Deus nos capacitou, Ele nos deu o ministério. Então nós temos que servir todos no ministério da reconciliação. Então, mas assim, nós percebemos que nós, por nossa natureza, tem algumas coisas, como eu já falei, que vai, de certa forma, dificultar esse relacionamento. A primeira delas é o orgulho e depois a vaidade. Então, a gente não consegue ver isso, a gente só consegue ver perfeição nas pessoas, a gente quer que as pessoas sejam perfeitas e eu não tão perfeito, que eu já me considero super perfeito. Então, a gente sempre tem por mania de apontar o erro na outra pessoa. Vocês percebem? Água. Vocês percebem que sempre que a gente comete algum erro, a gente sempre tenta colocar a culpa em alguém. E, gente, isso é da nossa própria natureza humana. Nós sempre temos essa visão de querer colocar a culpa nos outros. Isso eu diria para vocês que é uma herança adâmica. Ou seja, o primeiro casal lá, Adão e Eva, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi culpar quem? Culpar Eva.
por Eva ter feito a desobediência a Deus. Então, meus queridos, esse relacionamento nós temos que conseguir enxergar os nossos erros e não enxergar os erros das outras pessoas. Então, veja só, nós temos a mania de achar que nós não cometemos erro e nós não temos a capacidade de ver que os outros erram e os motivos por que os outros erraram. Então, Paulo vai, ao longo de suas cartas que ele escreveu, ele vai chamar a atenção disso várias vezes. Eu queria aqui chamar a atenção dos irmãos já para Filipenses 2, de 1 a 4, que esse texto é muito, muito expressivo no que diz relação ao que nós vamos falar. Paulo vai dizer assim: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele faz alguma diferença na vida de vocês, veja só, gente, isso é muito profundo o que Paulo está dizendo. Então nós recebemos a Cristo e nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. E se o amor dele faz alguma diferença em vocês, se está numa comunidade do Espírito, significa algo para vocês, ou seja, estar congregado numa igreja significa algo para nós, até aceitar Jesus Cristo tem algum valor para nós, se vocês têm um coração e se vocês se importam um com os outros, aí ele vai dizer: faça-me um favor, concorde um com os outros, ame uns aos outros, sejam amigos de verdade. Veja aqui, Ritinha, como isso é importante. Seja amigos de verdade. Não jogue sujo, não bajule ninguém só para conseguir o que deseja. Gente, veja só quanto isso tem, né? Tem quantos oportunistas tem. A gente acha que isso é só lá no mundo, né? Às vezes dentro da igreja tem pessoas com essa característica, pessoas oportunistas, que bajulam só para conseguir algo em troca, mas o que precede esse versículo a pessoa despreza totalmente. E aqui Paulo ainda continua: põe o interesse próprio de lado e ajude os outros em sua jornada. Nunca fique observado em ter a vantagem. Esqueçam de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Meus amados, Paulo aqui ensina que a nossa habilidade de nos dar bem como pessoa, eu diria para vocês que é marca de uma maturidade espiritual. Quando eu consigo conviver bem, quando eu consigo entender que eu devo amar o meu irmão, aí eu vejo que eu tenho maturidade espiritual. Agora, quando eu acho que tudo vocês acham que tudo que eu estou falando aqui é uma lenda, é uma ficção, que na vida real não é desse jeito, eu diria para vocês que a gente tem que amadurecer espiritualmente. Porque o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, não ia nos dar estes conselhos, e eu diria aqui esses imperativos de vida, se a gente não fosse capaz de viver. E aqueles que estão em Cristo, eu diria para vocês que são novas criaturas. Então, os preconceitos, os conceitos adquiridos anteriormente, eles são todos deliberados para que a gente dê vazão ao que o Espírito Santo quer de nós, que é maturidade espiritual. Então, meus queridos amados, nessa carta, ele diz, e ele diz com tanta veemência que eu posso, ele pede para que nós estejamos de acordo um com os outros. Então nós devemos estar de acordo com os nossos irmãos. Agora é interessante, como é que eu vou estar de acordo se as pessoas pensam diferente? Deus criou cada um diferente. Meus amados, meus irmãos, Deus nos fez diferente, até muitas vezes no modo de pensar de algumas coisas. Mas nós temos a essência do amor de Deus. Nós temos uma linha mestre que esse pensamento a gente não pode ser divergente. O pensamento de amar uns aos outros e servir a Deus com alegria e ser considerado filho de Deus, isso tem um preço. Isso tem regras para que a gente possa seguir. E as regras estão na palavra de Deus. Minha irmã, meu irmão, se você quer ser bênção de Deus na sua vida, eu acho que todos nós queremos ser bênção de Deus em nossas vidas. Eu quero. Você quer ser reconhecido como filho de Deus? Eu creio que você também quer. Então, nós devemos aprender a ser pacificador.
Se você é um pacificador, então você promove a paz entre os irmãos. E Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós fomos chamados a participar da família de Deus. Então nós temos que amar e nós temos que nos relacionar e manter comunhão uns com os outros. Nós temos que ter habilidade de praticar a paz. Infelizmente, meus irmãos, a gente muitas vezes não tem essa habilidade. Eu diria que isso é uma habilidade que, como igreja, como ser humano, a gente deveria praticar mais. Nós temos o pavio muito curto, às vezes numa discussão eu saio atirando para todo lado, quando a raiva vem para perto de mim, eu perco totalmente o equilíbrio, eu começo a ofender as pessoas com palavras, então aquelas palavras que era para edificar, eu estou trazendo palavra que vai prejudicar as pessoas. Então, eu queria que vocês também entendessem outra coisa. Promover a paz não significa fugir de conflitos. Jesus muitas vezes no seu ministério se indispôs. Jesus nunca fugiu de conflito. Pelo contrário, ele tentou resolver os conflitos, mas vez por outra Jesus Cristo entrou em conflito. Quando achou que uma coisa estava errada, ele não se acovardou. Ele foi lá e tentou resolver o conflito. Então veja só, resolver conflito não significa que você é um apaziguador, né? Você já percebeu que às vezes quando tem uma discussão, tem aquela turma do deixa pra lá? Mais ou menos deixa pra lá e a ferida fica aberta. Não, naquele momento você deixa pra lá e depois a ferida fica aberta e essa ferida não é sarada. E cada vez mais uma ferida, quando não é sarada, meus irmãos, o que acontece? Apodrece. Tá certo? Então, promover a paz é um processo que não é só um ato. É um processo que a gente vai ter que trabalhar. Existe mais esforço, meus queridos, para manter o relacionamento do que para descartar. Descartar é muito simples. Eu não quero mais saber de você. É problema seu, isso não é problema meu. Simples. Eu simplesmente deixo para lá. Mas, para manter um relacionamento, meus amados, você que está na igreja e naturalmente, eu e o pastor Davi, na liderança da igreja, a gente sabe o quão difícil é isso, né? Quantos incêndios a gente não tem que apagar, que os irmãos nem sabem. Mas se Cristo quer que a sua família seja conhecida pelo amor dos irmãos, perder a comunhão, eu diria que é um péssimo testemunho. O ideal é que os irmãos resolvam os conflitos e vivam em paz. E agora, como fazer isso não é uma tarefa tão fácil. Então, todo mundo entra em brigas em um ponto ou outro da sua vida. E é inevitável que amigos, familiares, ou até mesmo os estranhos entrem em desentendimento. Às vezes, os desentendimentos ficam tão ruins que os relacionamentos parecem rompidos irremediavelmente. E agora, como a gente vai fazer isso? Gente, eu vou falar aqui sobre 7 perspectivas. E eu queria que vocês... são 7 perspectivas, e essas perspectivas, todas elas com fundamentos bíblicos. Você pode dizer, mas só existe 7? Não, 7 foi aquelas que eu escolhi, que Deus tocou no meu coração para trazer para vocês. É possível que tenham outras, mas eu creio que as demais daria para a gente enquadrar nessas 7. 7 são delas. A primeira coisa que nós devemos fazer para restaurar esse relacionamento é fale com Deus antes de falar com o próximo. Se você orar sobre um conflito primeiro, em vez de fofocar com um amigo, você frequentemente descobrirá que Deus vai mudar o seu coração. Ou vai mudar outra pessoa. Então, contar para Deus as nossas frustrações, as nossas inquietações, talvez seja o primeiro passo no processo de restauração. Não é que a oração vai mudar Deus, mas sabe o que a oração vai fazer? A oração vai me mudar, vai mudar você. Então, clame a Deus de antemão. Ele fica muito surpreso
Veja só, você pode ficar muito surpreso ou muito chateado com a raiva, com a insegurança ou com qualquer emoção. Então chegue e ore a Deus, peça a orientação de Deus para que você possa resolver esse conflito. A maioria dos conflitos está enraizados em necessidades que a gente não consegue atender. Às vezes eu quero tanto que uma pessoa faça do jeito que eu quero, mas aquilo só Deus pode fazer. Então a gente às vezes fica nessa pilha, né? A gente querendo que os outros atendam às nossas expectativas, e as pessoas não são perfeitas, as pessoas são diferentes, as pessoas precisam, elas têm o seu estilo próprio de vida, que às vezes a gente quer imputar a nossa forma de pensar, de viver na maneira que o irmão deve vivenciar o seu dia a dia. Então, em vez de olhar para Deus, às vezes nós olhamos para nós mesmos e nós queremos que as outras pessoas façam daquele jeito. E nós queremos que aquelas pessoas façam daquele jeito. E daí começa a vir as contendas. Sabe por quê? Veja só o que Tiago diz lá em 4, 1 e 2. De onde vêm as guerras, ou em outras versões, de onde vêm as brigas e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam contra vocês? Vem de quê? Das coisas que vocês cobiçam, mas não têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que vocês desejam. Vocês vivem lutando e fazendo guerra. Não tem porque não pedem. Então, a gente, veja só o que Tiago está dizendo aqui, é porque muitas vezes os nossos conflitos, porque nós temos as contendas, porque a gente tem algo que guerreia dentro de nós, que é o orgulho, a inveja, que a gente quer desesperadamente que a gente seja atendido às nossos anseios nas pessoas. Isso não acontece. E Tiago vai dizer, olha, vocês não têm as suas orações respondidas, sabe por quê? Porque vocês não pedem. E aqueles que pedem não sabem pedir, porque pedem de forma egoísta. É isso. Então, conversar sobre o problema com Deus, eu vou dizer para vocês, adianta. Porque você abre o coração para Deus, expõe seus temores, suas aflições, e os relacionamentos, Deus vai começar a dar direcionamento e inteligência para que você possa saber lidar com isso de forma mais precisa. Então, meus queridos, quando você tiver um relacionamento quebrado, a melhor forma de fazer isso é começar orando, ok? Irmãos, algum questionamento, pastor Davi? Ok, um outro ponto, eu acho que o pastor Davi já fez o spoiler no último estudo, seria tome a iniciativa. Então a gente tem que orar a Deus e tomar a iniciativa. Meus irmãos, olhem, eu digo para vocês, eu já vivenciei muito isso na minha vida e eu posso falar para vocês por experiência. Quando a gente ofende alguém, ou mesmo quando a gente é ofendido, o Espírito Santo nos revela que a gente ofendeu ou foi ofendido. Mas o mesmo Espírito Santo, quando a gente se deixa ser operado por ele, ele vai nos revelar que nós precisamos tomar a iniciativa. Então você ora, porque você é um crente, você sente que algo deu errado, independente se você foi ofensor ou ofendido, agressor ou agredido, independente de qualquer coisa, o Espírito Santo que está dentro de você vai revelar isso no seu coração. E isso lhe incomoda. E quando isso incomoda, a primeira coisa que a gente deve fazer é entregar nas mãos de Deus. Mas lembre-se, você vai fazer isso, mas você tem que dar o primeiro passo. Não espere da outra pessoa. Vá a ela primeiro. Restaure a comunhão quebrada. É tão importante que Jesus ordenou que isso tenha prioridade até sobre a oração ou sobre a adoração em grupo. Ele diz, se você entrar no local de adoração, estiver prestes a fazer a sua oferta, e de repente você lembrar de algum rancor que tem contra um amigo seu, o que ele faz? Ele diz, deixa a tua oferta no altar, saia imediatamente, vá até aquele amigo e
conserte as coisas. Então, e só então você resolve as outras coisas com Deus. Veja como isso é importante, meus queridos amados. Aqui, Jesus Cristo, ele vai deixar que a gente é que tem que tomar iniciativa. Se você tem algum desentendimento com seu irmão, vá primeiro lá a ele e volte. Um fato, meus irmãos, assim, da igreja, que eu gosto muito de destacar, foi na consagração de Marco Antônio. Eu diria para vocês que todos nós na igreja, nós ficamos, assim, surpresos, porque a gente não esperava numa reunião de posse de um diácono, uma atitude daquela. Os irmãos lembram, Marco tinha, o pastor, a gente já tinha feito todos os inquéritos, todas as investigações, sabatina, já tínhamos feito tudo. Mas tinha algo lá dentro de Marco que incomodava Marco. E com certeza o Espírito Santo tocou em Marco, e naquele momento Marco disse, olha, eu para assumir um cargo dessa envergadura na igreja, eu tenho que estar com meu coração limpo. Então Marco não contou conversa no meio lá, deixou aquela parte formal da adoração e foi pedir perdão ao irmão da igreja acerca daqueles problemas. Meu irmão, Deus quer que nós tenhamos essas atitudes em nossas vidas. Então, quando a comunhão estiver tensa ou rompida, planeje o mais rápido uma conferência de paz. Não dê tempo ao tempo, não dê desculpa ou prometa. Algum dia eu vou fazer isso. Eu diria para vocês, agende de imediatamente uma reunião, vá àquela pessoa. Atrasos apenas aprofunda os ressentimentos e torna as coisas piores. Então, no conflito, o tempo não cura nada. Faz com que, eu diria para vocês, como eu já disse, as feridas apodreçam. Gente, olha, e dentro das igrejas, viu, Ritinha e Adriana? Dentro das igrejas, quanta gente já ouviu? Vamos dar tempo ao tempo para curar? Gente, isso é coisa do inimigo. Quanto mais tempo vai dar, veja só o desencadeamento. Você vai dar tempo ao tempo para esquecer isso, o que é que vai acontecer? Você vai sempre ficar lembrando, remoendo. Daqui a pouco você não é baú. E daqui a pouco você vai contar alguém. E você conta alguém, essa pessoa, na perspectiva dela, vai começar a contar outras pessoas e vai começar a botar flores, floretos e vai aumentar a coisa. Daqui a pouco, aquilo que era entre você e a pessoa se torna um problema da igreja. Se torna um problema da comunidade. Então por quê? Porque você não foi hábil. Você não foi primeiramente, de imediato, resolver aquele problema. Você ficou guardando pecado de estimação. Não faz sentido na vida de um crente. Então agir rapidamente também reduz os danos espirituais, tanto a você como a pessoa ofendida. A Bíblia diz que o pecado, incluindo aqui os conflitos não resolvidos, o que é que acontece? Bloqueia a nossa comunhão com Deus e impede que as nossas orações sejam respondidas. Além de nos deixar, eu diria para vocês, cabisbaixo, para não dizer miserável diante de Deus, triste, encabulado. O sucesso de uma conferência ou de uma conversa de paz depende também de alguns aspectos. Veja só, né? Que você também tem que ser hábil. Quando a Bíblia diz que a gente deve deixar aquilo no altar, quando a gente lembrar que existe alguma coisa, deixar no altar, a gente deixa no altar, mas aí a gente tem que ter habilidade. Você tem que escolher a hora certa, o lugar certo para se reunir. Tá? Também não sai aí, eu vou sair agora, não. Prepare tudo isso, mas não deixe isso muito tempo, não. Não se reúna quando a pessoa estiver cansada ou com pressa, ou for interrompida, está fazendo alguma coisa. Digamos, uma pessoa super atarefada. Aí você liga para o trabalho, o cara está no meio de uma reunião, para e você vai pedir perdão. Talvez não tenha tanta habilidade na forma de pedir perdão. A pessoa tinha pego lá uma discussão no trabalho, então a pessoa está toda cheia. E de repente você chega lá, talvez não seja um momento oportuno. Então o melhor momento é quando vocês dois estão no melhor momento. Então quando o tempo for preciso ou propício para que vocês façam isso. Ok, meus amados? Dúvidas? Nós vamos passar para o
Então, o terceiro ponto que nós vamos falar é você deve ter compaixão da pessoa envolvida, tá certo? Veja só, Deus nos deu, assim, eu lembro sempre isso, o pastor Genival, ele diz muito isso, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então, se Deus nos deu 2 ouvidos, Ele quer que a gente escute mais e fale menos. Então, use seus ouvidos mais do que sua boca. Antes de tentar resolver qualquer desacordo, você deve ouvir primeiro a pessoa. Você deve ouvir os sentimentos daquelas pessoas. Então, Paulo nos aconselhou e disse o seguinte: cuide dos interesses uns dos outros, não apenas dos seus. Concentre-se nos sentimentos das pessoas, não nos fatos. Então, comece com simpatia, não com solução. Veja só, muitas vezes a gente quer resolver o problema, mas não quer restaurar o nosso relacionamento com a pessoa. Então, o problema às vezes ganha notoriedade em detrimento da pessoa. Então, às vezes a pessoa tem lá seus motivos, tem sua perspectiva de ver aquele problema, mas eu não estou nem aí. Então, não tente dissuadir as pessoas de como elas se sentem no início. Então, o que acontece? A gente deve apenas ouvir e deixar que aquela pessoa descarregue emocionalmente sem ficar na defensiva. Tá certo? Então, quando aquela pessoa estiver falando, você pode falar, acende com a cabeça, diga muitas vezes que você, mesmo que você não entenda, mas você concorda. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar de maneira tola. Então veja só, Davi admitiu isso lá no Salmo. Ele disse: quando os meus pensamentos eram amargos e meus sentimentos eram feridos, eu era tão estúpido como um animal. Então todos nós agimos de maneira bestial quando nós nos machucamos. Então, quando alguém machuca, a gente perde a razão, vai disparando. Então, ouvir a outra pessoa sempre é importante. Sabe por quê? Porque, veja só, existe sempre 2 lados da história. Tá? Por que aquela pessoa agiu daquela forma? Então, talvez você ouvir a perspectiva daquela pessoa pode te ajudar. Então, ouvir diz, quando você se dispõe a ouvir, você está dizendo o seguinte: ó, eu valorizo a sua opinião, eu me importo com o nosso relacionamento, você é importante para mim. O clichê é verdadeiro, as pessoas não se importam com o que sabemos até que nós nos importamos com ela. Então, quando você dá ouvido, as pessoas já se sentem mais valorizadas. Agora veja só, quando você vai para um conflito, que a pessoa vai pedir perdão à pessoa, e você sai apontando: olha, você não deveria ter feito aquilo, você me magoou, você fez isso, você fez aquilo. Então, o que é que você, se você sai da defensiva, vai para o ataque, daqui a pouco você cria um problema maior. Meus irmãos, por isso que o primeiro passo é a oração. Você precisa de quebrantamento. As suas vaidades, o seu orgulho tem que ser deixado de lado. Tá certo? A humildade tem que estar com você. Porque quando você sai no ataque, o que acontece? Quando você sai para o ataque, a sua humildade sai pela janela e a arrogância entra pela porta da frente. E aí está feita a confusão. Meus queridos, o 4º ponto diz: confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, você deve admitir seus próprios erros ou seus pecados. Jesus disse que a maneira de ver as coisas com mais clareza é o seguinte: Jesus Cristo disse: para tu ver como funcionam as coisas, para saber se você está certo, você primeiro tem que tirar o quê? A trave do teu próprio olho. Então você vai enxergar o suficiente para lidar com o cisco que está dentro do olho do irmão. Mas muitas vezes a gente não tira a trave e a gente quer olhar o cisco que está dentro do olho do irmão. A gente tem que entender que num conflito, muitas das vezes as duas partes cometem erros. Eu tenho um ditado que aí, quando um não quer, 2 não brigam, não é isso, Alexandre? Eu acho que é um ditado que a gente vê muito por aí. Quando um não quer, 2 não brigam. Então, veja só, a pessoa estava lá te zoando, estava lá te ticando, como diz lá no sertão, e se você sair para o ataque é pior. Então fuja dessas coisas, que
livra todo isso que eu estou falando, né? Esses conflitos, vez por outra, se a gente se livrar deles, a gente se livra de tudo isso que eu estou falando, né? De ter que orar, de ter que ir lá pedir perdão, mesmo a pessoa sendo a ofensora. Então, todos nós, na nossa vida, nós temos pontos cegos. E você, muitas vezes, veja só, Adriana, você precisa pedir ajuda a uma terceira pessoa para avaliar suas próprias ações e de encontrar por que aquela pessoa agiu daquele jeito. Veja só, meus irmãos, agora aqui é onde a gente tem que ter habilidade. Você vai pedir ajuda a uma terceira pessoa com relação àquilo, mas você tem que ir para essa pessoa na perspectiva da pessoa te ajudar a você encontrar a tua falha. Você não deve ir para lá para arrumar um aliado, para lhe defender naquela acusação, não. Você tem que ir lá com o coração aberto. Olhe, meu irmão, me ajude. Aconteceu isso com o meu irmão. Será que... Onde foi que eu errei? O que eu posso fazer? Eu contei no outro estudo, umas vezes eu tinha errado, eu fui conversar com a irmã. Você acha que eu cometi algum erro nesse aspecto? Aí a irmã disse, olha, ela entendeu desse jeito. Aí já me passou todo o leite, né? Eu já sabia de tudo que uma pessoa tem entendido aquilo. E eu digo, realmente, talvez se eu tivesse agido de outra forma, não tinha tomado essa magnitude. Então, quando eu fui conversar com essa pessoa, eu já sabia onde é que ela estava magoada, então eu fui direto ao ponto. Cheguei lá e disse, minha irmã, olha, eu tive a gente teve essa discussão desnecessária e talvez eu tenha sido tolo, eu poderia ter agido de outra forma, mas aquela pessoa, ela é uma pessoa também que era um pouco egoísta. Ela disse, você realmente agiu assim, assim, assado. E se eu fosse retrucar, meu irmão, tava feita a confusão. Então a minha raiva tinha aumentado mais. Eu digo, tudo bem, eu errei, eu estou aqui para pedir perdão em nome de Jesus. Nós somos falhos, você tem tua perspectiva, eu respeito, eu estou aqui porque eu quero viver em paz. A igreja pode sofrer com isso, os nossos relacionamentos podem ser fissurados, e eu creio que não é isso que Deus quer. Então a Bíblia afirma, se afirmarmos que estamos livres de pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, veja só, de alguma forma a gente tem culpa, num menor grau ou menor. Então, veja só, temos que ter essa sensibilidade. Então, a confissão é uma ferramenta poderosa na reconciliação. E, frequentemente, a maneira como lidamos com o conflito cria uma dor maior do que o próprio problema original. Então, quando você começa admitindo humildemente seus erros, isso desarma a pessoa da raiva, desarma outra pessoa do ataque, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Mas não dê desculpa ou mude a culpa. Apenas confesse honestamente. Qualquer parte de vocês que desempenha isso na vida de vocês vai resolver conflito. Muitas vezes é melhor a gente aceitar a responsabilidade pelos nossos erros e pedir perdão. Isso é muito mais producente para as nossas vidas. Ok? Meus irmãos, o que eu estou falando aqui até agora, a pergunta do Alexandre é bem importante. E se as pessoas acharem que estão certas? Aí vai ficar difícil. Eu lembro que um grande jurista, ele disse que ele ficava satisfeito quando ele fazia um acordo onde as duas partes achavam que saía perdendo. E às vezes eu tinha a sensação, até no nosso... E você, aprofundando esse raciocínio do juiz, você vai ver que ele tem razão. Muitas vezes, quando eu acho que leva vantagem, você acha que leva vantagem, no fundo, depois você vai descobrir que os dois levaram desvantagem. Então, veja só, vai ter que alguém ceder, viu, Alexandre? Se for desse jeito, não vai ter nada. Jesus Cristo manda, o que ele diz? Que você deve deixar. Se tiver alguma coisa contra teu irmão, deixa no altar e vai lá. Mas a Bíblia não está dizendo, olha, se você ofender o seu irmão, se você for ofendido, se tiver algum problema com o teu irmão, vá lá. Então tem que ir lá tentar resolver. Então a gente tem que, veja só, por amor ao que Deus quer que a igreja dele seja uma igreja onde as pessoas vejam paz, vejam amor. Então, se eu for com essa perspectiva, sempre de ter o que achar que está certo, eu não vou resolver o problema. Veja só, Alexandre, a ideia aqui
é que a gente está estudando como resolver os problemas ou os relacionamentos que foram quebrados. Então alguém vai ter que tomar e alguém vai ter que fazer isso. Tá certo? Então veja só. Quinto ponto, invista contra o problema, não contra a pessoa. Então você não pode consertar o problema se estiver ocupado em consertar a culpa. Você deve escolher entre os dois. A Bíblia diz que uma resposta gentil acalma a raiva, mas a língua afiada acende um fogo destemperado. Ou seja, você nunca vai transmitir seu ponto de vista ficando zangado. Então, o que é que eu tenho? Muitas vezes eu tenho que investir no problema e não contra a pessoa. Eu tenho que resolver o problema, não atacar a pessoa. Então, escolha as palavras com sabedoria. Uma resposta suave é sempre melhor do que uma resposta sarcástica, tá? Uma resposta que desperta no outro problemas. Então nós temos que ter essa habilidade. A solução ou a resolução de conflito, a maneira com que você diz é tão importante como a maneira como você faz. Ou seja, a forma como você se dirige à pessoa é tão importante quanto a forma de você dizer. Tá certo? Se você faz isso de uma forma ofensiva, ela será recebida como uma forma daquela pessoa se defender. A Bíblia nos diz que uma pessoa sábia e madura é conhecida pela compreensão. Tá, Alexandre? Eu acho que aqui responde a sua pergunta. Conhecida pela sua compreensão, uma pessoa sábia e madura que tem maturidade espiritual. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais persuasiva ela é. Ficar irritado não vai funcionar. Você nunca será convencido quando é abrasivo com as pessoas. Você nunca vai ser, mas quando você chega lá de forma carinhosa, meiga e sincera, tá? Você tem que passar sinceridade para a pessoa. Você às vezes chega lá, a pessoa vai achar que é mero fingimento. Tá certo? Então é mero fingimento. Por causa da comunhão, você deve destruir todo o seu arsenal nuclear nos seus relacionamentos. Então você jamais pode condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar. Gente, eu acho que eu preparei uma devocional que eu vou falar sobre cada ponto desse de uma forma mais interessante. Veja só, muitas vezes a gente quer resolver um problema fazendo comparação. É porque fulaninho faz desse jeito, você deveria fazer isso. Aí daqui a pouco você vai comparar com seu marido, você compara seu chefe de trabalho, você faz comparação com isso, com aquilo. Isso irrita demais as pessoas. Então a gente tem que ter esses cuidados, tá certo? Nós temos que ter bastante cuidado com como a gente vai lidar com isso. Então, veja só, a comunhão a gente tem que destruir tudo isso. Então Paulo resume tudo isso da seguinte maneira: nada saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, mas só o que seja bom e necessário para a edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Então, não use palavras, de outra forma dizendo para você, não use palavras prejudiciais, apenas palavras úteis para aquele momento. Palavras do tipo que edificam, que fornecem o necessário para que você viva em paz com os irmãos. Meus queridos, sexto ponto, nós devemos cooperar tanto quanto possível. Paulo nos diz: faça todo o possível da sua parte para viver em paz com todos. Está lá em Romanos 12, 18. Então, a paz, veja só, irmã Tânia, a paz sempre tem um preço. Às vezes, custa o nosso orgulho. Muitas vezes, custa o nosso egoísmo. Então, pelo bem da comunhão, faça o que for possível para vencer esses perrengues que tem em nossas vidas. Ajuste-se uns aos outros e dê preferência ao que eles precisam. Tá certo? Eu peguei de um livro uma parafrase da sétima bem-aventurança. Tá, gente? Aqui eu vou fazer uma parafrase, não está nesses termos. A sétima bem-aventurança. A gente poderia dizer o seguinte: você é abençoado
quando você pode mostrar às pessoas como cooperar em vez de competir ou lutar. E quando você descobre que você realmente quando você descobre quem realmente é e qual é o seu papel na família de Deus. Então, de uma forma ou de outra, a gente deve sempre cooperar para que exista o vínculo da paz. Sétimo ponto, e já terminando, nós temos esse. Dê ênfase à reconciliação, não à solução. Isso aqui talvez seja tudo contraditório com o que eu disse, mas deixa eu explicar melhor para os irmãos. A reconciliação se atém ao relacionamento. A solução está ligada ao problema. Pode-se manter um bom relacionamento, mesmo quando se não é capaz de resolver as diferenças. Veja só, meus amados, como eu já disse, nós somos diferentes. Então tem algumas coisas que eu fiz que, veja só, eu vou ter que ceder com aquela pessoa, mesmo embora eu não concorde. Mas eu vou viver com aquela pessoa daquele jeito. Aquela pessoa daquele jeito não é difícil mudar aquilo naquela pessoa. Então eu tenho que buscar reconciliação para viver em paz com aquela pessoa, mesmo sabendo que ela continua fazendo aquelas mesmas coisas. Eu lembro que Marco Antônio disse, ele foi até exagerou, ele disse, uma vez, duas, 5 vezes a pessoa pisando na bola. Meus irmãos, a gente vai ter que conviver, tá certo? E a Bíblia aqui, eu não queria usar esse termo, mas vez por outra nós temos, Vinaldo, que suportar uns aos outros, viu? Além dos princípios que eu falei acima, Jesus Cristo deu à igreja um processo simples de 3 etapas. O que nós falamos, tá? Primeiro, você vai ao seu irmão na fé que machucou você. Vá lá e converse com ele. Então tente resolver vocês dois. Se ele ouvir você, você fez um amigo. Se ele não ouvir, leve 1 ou 2 consigo, para que na presença de testemunha mantenha as coisas honestamente e tente novamente. Se ele não ouvir, o que é que lá em Mateus diz? Se ele não der ouvido, diga à igreja. Então aqui nós vamos ver que um conflito aqui ele é resolvido em 3 fases. 3 fases. Primeiro, durante o conflito, nós temos o seguinte. Primeiro, você deve ir. Tá? Você vai para aquele irmão com tudo isso que eu te falei. Né? Seguindo todos esses passos que eu falei. Você vai e tenta resolver o conflito. Mas não deu certo. Não fez. O que é que você vai fazer? Então, você vai agora. Você precisa restaurar essa comunhão. Então, não demore mais. Vamos para o segundo método. Faça uma pausa agora e converse com Deus sobre essa pessoa. Em seguida, você vai agora, leva 2 pessoas com você. Tá certo? Então, você leva as 2 pessoas para conversar. Se diante dessas 2 pessoas, essa pessoa não cedeu e o conflito não foi resolvido, então você vai para o terceiro passo. Então, uma pessoa já estourada diz, eu já fui com a pessoa não quis, mas aqui a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para viver em paz uns com os outros. Tá certo? Então, quando isso não aconteceu, o que é que você faz? Aí você dá conhecimento à igreja. Então, aí a igreja vai tomar conhecimento e aquela pessoa vai ser tratada como uma descrente. Mas vocês sabem o que significa tratar como descrente, né? Que a gente vai expulsar da igreja, não vai poder mais ir para a igreja, não é isso. Ela vai deixar de ocupar cargos na igreja, possivelmente vai sofrer um processo de disciplina, mas vai ter que, a igreja tem que tomar as atitudes, porque essa pessoa, segundo a Bíblia, quando ela não atende esses 3 passos, essa pessoa ela não pode ser considerada e a gente deve tratar como uma descrente. Então, meus amados, com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora e comece a pensar quem são as pessoas que você já deveria ter falado com ela, já deveria ter passado por essas 7 etapas que nós fizemos e você não foi. Eu digo para vocês que essas 7 etapas não é fácil. Falar disso é até bonito, né? Às vezes até comovente, a gente se acha, né? Assim,
Mas eu diria para vocês, isso na prática não é fácil. Então comece orando para Deus começar a trabalhar com você. É preciso muito esforço para restaurar um relacionamento. É por isso que Paulo vai dizer: esforcem para viver em paz uns com os outros. Mas quando você trabalha pela paz, você está fazendo o que Deus queria que você fizesse. É por isso que nós somos considerados filhos de Deus quando nós praticamos a paz. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a todo instante, nós devemos buscar a reconciliação e o vínculo da paz entre nossos irmãos. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Eu vou abrir agora a oportunidade para que vocês possam expor as suas dúvidas. Deus abençoe a todos.